Bom, vamos lá, né? Meu nome é Igor de Araújo Oliveira. Eu vou apresentar aqui sobre a plataforma Simufísica, né? E eventualmente a gente vai abordar a questão da conservação da energia mecânica. Então, eu vou fazer um preâmbulo, né? Como se fosse uma aula sobre conservação da energia mecânica. E aí a gente passa para ver o Simufísica e faz um exemplo de conservação lá. Bom, dentro da BNCC, né, esse tema de conservação ele está abordado na competência 1, né, das ciências da natureza, que fala de analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia para propor ações individuais e coletivas, né, que aperfeiçoem processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. E a habilidade específica sobre a conservação de energia é essa daqui, né? Que fala analisar e representar com ou sem uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos, ou seja, a gente vai estar usando um site aqui, as transformações e conservações de sistemas que envolvam quantidade de matéria, de energia e de movimento. Né? E tem o restante aqui que eu não vou ler até o final. Beleza, então é um tema, né, relevante, está bem colocado dentro da BNCC. Então, o que é o princípio da conservação da energia? Né? Existe essa quantidade na natureza, né, que na física se chama de energia. Né? Não se tem bem uma definição de o que é a energia, né? Mas você consegue definir quais são as formas de energia que se existe. Né? Então, bem básico aqui, você tem um tipo de energia cinética, né, representado por esse veículo aqui em movimento. A energia cinética, justamente, ela serve para representar o movimento dos objetos. Né? A maneira de calcular ela é assim, né? Vai ser um meio de m, né, onde m é a massa, no caso aqui do carro, e v0 seria a velocidade inicial do veículo, né? v0 ao quadrado. Além da energia cinética, a gente tem também a energia potencial, né? O que é a energia potencial? A energia potencial, ela, digamos assim, representa a forma de que a quantidade de energia armazenada em um corpo que pode ser convertida em cinética, né? Então seriam as outras energias que não a cinética, digamos assim, né? A energia potencial. A maneira de calcular, né? Aqui a gente tem uma bolinha, né? E nessa altura H, a gente diz que esse corpo aqui ele tem uma certa energia potencial associada com a altura, né? Que quando ele cair aqui do morro, ele vai converter essa energia em cinética e vai, né, se mover. A maneira de calcular a energia potencial gravitacional é mgh, né? M é a massa do corpo, G é a gravidade, né, da Terra, né? Que a gente vai aproximar como sendo 10 metros por segundo quadrado. E H é a altura aqui, né? A gente também tem outras formas de energia potencial, como por exemplo a energia potencial elástica, né? Que é aquela que vai ser armazenada nas molas, né? E outros tipos de energia potencial, né, que não vão ser abordados aqui. Né? Aí, uma vez definido quais são as energias, né, a gente pode enunciar o princípio da conservação da energia mecânica. Né? O que eu quero dizer por conservação? Né? Conservação quer dizer que essa quantidade, né, a energia mecânica, vai ser sempre a mesma em qualquer posição do seu sistema. Né? Desde que o sistema seja fechado, a energia mecânica se conserva. O que eu quero dizer por um sistema fechado? O sistema fechado é aquele, por exemplo, no nosso caso aqui, seria o carro. Né? O carro é o sistema fechado. Ele vai ser fechado porque está com a porta fechada aqui? Não, né? Ele é fechado porque eu só vou considerar troca de energia entre ele e o ambiente, né? Que seria o ambiente externo. Mas a massa do carro vai se manter constante ao longo do percurso aqui, né? O carro sempre permanece com a mesma massa, então esse sistema é um sistema fechado, né? Do ponto de vista da mecânica, né? Da física. Se a massa do carro variasse, então aí ele não seria mais um sistema fechado, né?
Dado esses requisitos, né, então a energia mecânica, que é a soma da cinética mais a potencial, se conserva. No nosso caso, a gente vai estar interessado na energia cinética mais a potencial gravitacional, né? Então, são esses termos que eu já falei. Meio de MV02 mais MGH. Okay? Pronto. Agora, a gente está preparado para conhecer. Pronto, aí eu abri aqui o Simo Física, né? O Simo Física é esse site, né? Simulações na palma da mão. Então, tem simulações, né, de várias categorias da física, né? Mecânica, experimental, né, que seriam, sei lá, experimentos virtuais, óptica, ondas, termodinâmica, eletromagnetismo e até mecânica quântica, né? Então são assim, né, simulações que vão desde exemplos simples, né, que eu tive no ensino médio, como por exemplo lançamento de projéteis, coisa do gás ideal, consumo de energia elétrica, gravitação, conservação de energia mecânica, calorimetria, campos, até coisas de mecânica quântica, propagação da função de onda, laboratório de ótica virtual aqui, tá vendo? Então é um site bem legal, né, pra gente explorar coisas até mais avançadas de física, né, que às vezes só se vê na graduação. Ele é uma iniciativa, né, fomentada pelo CNPq e a fundação lá de Rondônia, né, e feito pelo pessoal da Universidade Federal de Rondônia, né. Aparentemente também tem um aplicativo para celular, né, Android e iOS, mas eu não cheguei a testar o aplicativo, né, então a gente vai se ater ao site aqui. No nosso caso, a gente quer a conservação da energia mecânica, né? Então eu vou entrar no exemplo aqui. Bom, uma vez que eu entrei no exemplo, ó, você vê, ele coloca uma bolinha aqui. Eu tenho, né, 3 alturas distintas e uma mola. Então eu posso alterar as condições, né, alterar as alturas, mudar aqui, né, a constante da mola. Se eu botar igual a zero, a mola desaparece. Mudar a velocidade inicial e etc, né? A posição que a bola começa e tal. Então, né, é bem customizável. Até a gravidade eu posso alterar aqui, né? E aqui embaixo, né, eu tenho, né, energia cinética, potencial, a elástica e a energia total, né? Que seria a energia mecânica, né? Bom, eu posso dar um iniciar aqui e a bolinha sai andando, etc. Mas eu não vou deixar ela chegar até o final, não. O que a gente vai querer fazer aqui, né? Eu vou voltar lá para o slide. Pronto, aí voltando aqui, né? Eu vou querer explorar a seguinte configuração, né? Eu vou ter uma velocidade inicial de 5 metros por segundo. Eu vou colocar a primeira altura como sendo 2, como estava lá. Essa altura intermediária que tinha aqui, eu coloquei ela para 0. E essa altura 3, eu vou variar ela. Variar como? Então, eu sei que vale a conservação de energia mecânica, né? Então, em qualquer ponto do meu sistema, como a bolinha é um sistema fechado, a soma do termo cinético mais o termo potencial tem que ser o mesmo, né? Então, vale, né? Que no ponto inicial a minha soma vale isso aqui, né? Para a velocidade inicial, que é de 5, e uma altura inicial de H1, que é de 2. E em algum ponto final, a soma vai valer isso aqui com uma certa velocidade final e uma certa altura final, altura 3, né? O que eu quero ver? Eu quero ver se eu considerar o ponto em que a bolinha vai parar. Então, a velocidade final vai ser 0. Qual tem que ser a altura, né? Qual tem que ser aquela altura 3 ali, né? Então, eu coloco aqui a conta, né? Eu faço essa conta que está aqui em cima, aqui embaixo. Então, 1 meio de m, a massa eu vou colocar como sendo 1 kg, ó, tá vendo aqui? 1 kg. A velocidade inicial, 5 metros por segundo. Isso daí é elevado ao quadrado. O termo mgh, então 1 kg mais, ou vezes g, né? Que a gravidade vai ser 10 aqui, tá vendo? G igual a 10. A altura, 1 é 2 metros, né? E a velocidade final é 0, né? Então esse termo aqui ele não aparece. E do lado de cada igualdade eu tenho só m, g e h3. M é 1, g é 10 e h3 eu quero saber quem é. Então tem uma equação do primeiro grau, né? Se eu fizer todas as contas aqui, que eu pulei essa parte,
vai dar que H3 tem que ser 3,25 metros. Então a gente vai voltar para lá, para o Simufísica, para ver se essa condição bate, né? Pronto. Aí aqui de volta no Simufísica, a gente descobriu lá que a altura tinha que ser 3 metros, certo? Então eu vou colocar as condições do jeito que eu falei. Essa altura aqui é 0. E essa aqui 3,25. Mas veja que eu só consigo alterar a cada 0,1, né? Então eu só consigo colocar 3,20 ou 3,30. Então o que é que eu vou fazer? Se a partir de 3,25 ela não sobe, né? Ou seja, essa é a altura para a velocidade dar 0, eu vou testar as duas condições. 3,20 vai estar abaixo de 3,25. Então eu espero que quando eu apertar iniciar aqui, a bolinha consiga subir a ladeira, digamos assim, né? Com essa velocidade inicial. Então vamos ver. Iniciei, ela está descendo. Aumentou a energia cinética. Ó. Quando sobe, diminui a cinética, aumenta a gravitacional e ela passa. Então ela conseguiu subir a ladeira, ela continua andando lá com a outra velocidade qualquer. Então ela conseguiu passar. Então a gente previu que a partir de 3,25 ela não sobe mais. Então vamos colocar o próximo, que é 3,30, apertar iniciar e ver se ela vai subir. Então, o que a gente espera? Que ela suba, chegue em algum ponto lá e parou. E aí, a partir dali, ela começa a cair de novo e volta lá para a posição inicial. Por quê? Porque a energia cinética naquele ponto, ó, veja aqui, ó, no ponto mais alto, antes dela cair, por aqui, ó, a energia cinética é 0 e a energia potencial gravitacional é máxima. A partir dali, ó, se eu botar iniciar de novo, a energia gravitacional diminui, a cinética aumenta. Quando chega aqui embaixo, a potencial gravitacional é 0. Tá vendo? Então, esse exemplo aqui mostra o que, né? Que a partir da altura de 3,3, a bolinha não vai subir o morro, né? Ou seja, a nossa conta deu certo, que quer dizer que o princípio da energia mecânica realmente funciona para fazer predições, né? Então eu posso fazer predições desse tipo. Eu podia prever, se eu baixar a altura abaixo de 3,25, qual vai ser a velocidade da bolinha lá em cima. Então você veja que a física, né, é uma ciência importante para a gente fazer predições significativas, né, acerca da realidade que nos cerca, né? No caso aqui é um exemplo simples, seria uma bolinha, né, subindo um morro, né? Mas poderia ser um carro, poderia ser coisas que estão aí ao nosso redor, né? Então era isso, né, que eu tinha para mostrar. E enfim, muito obrigado.